Olha só, o direito penal é, sem dúvida, uma das ferramentas mais fortes que o Estado tem na mão. É ele que diz o que é crime e qual a punição. Mas, e aí? O que garante que esse poder todo não vira uma bagunça, uma coisa arbitrária? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Os pilares que seguram a justiça e, no fim das contas, protegem todo mundo. E a resposta para essa pergunta, gente, é o que destrava o entendimento do sistema inteiro. Porque a questão nunca é só punir. É como punir, por que punir e, o mais importante, quem pode ser punido. Pensa nisso como uma linha, uma barreira de proteção bem clara entre a força do Estado e a nossa liberdade. Beleza, então vamos começar do comecinho, do básico mesmo. O que é o direito penal? Imagina que ele é um filtro. Ele pega só aquelas condutas que são muito graves, as que mais machucam a sociedade, e fala: isso aqui, isso é crime. E a punição é essa. Ou seja, é a forma mais pesada, mais forte de controle social que a gente tem. Mas o ponto central, o pulo do gato, é o seguinte: o objetivo de tudo isso é proteger o que a gente tem de mais importante para viver em sociedade. Coisas como a vida, a nossa liberdade, nosso patrimônio. A lei penal, na verdade, funciona como um verdadeiro escudo para esses valores, que os juristas chamam de bens jurídicos. Só que para esse escudo não virar uma arma contra a gente, existem pilares, princípios, sabe? São eles que colocam limites no poder do Estado. É como se fossem as regras do jogo. E essas regras garantem que o jogo seja justo para todo mundo. Bora conhecer as principais. E aqui, aqui está o chefão de todos os pilares, o princípio da legalidade. Essa frase aí na tela é da nossa Constituição e ela é poderosa. Na prática, quer dizer duas coisas bem simples. Primeiro, só é crime o que a lei diz que é crime. Segundo, essa lei tem que existir antes da pessoa cometer o ato. Simples assim. É a nossa grande garantia de que as regras não vão mudar no meio do jogo. E essa ideia toda leva a gente para uma diferença que, olha, é fundamental. Uma coisa é ser imoral, outra completamente diferente é ser ilegal. Pega o exemplo aí, namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Pode ser que muita gente ache errado, reprovável, mas não é crime. Por quê? Porque não tem uma lei dizendo que é. Se não está na lei, o Estado não pode se meter e punir. Ponto final. E a proteção não para por aí não. Tem mais. Temos o princípio da humanidade, que basicamente proíbe castigos cruéis, pena de morte, essas coisas. Aí vem o da subsidiariedade, um nome complicado para uma ideia simples. O direito penal é a última ratio, o último recurso mesmo, só entra em campo quando nenhum outro ramo do direito deu conta do recado. E por fim, o da pessoalidade. Esse é fácil. A pena é da pessoa que cometeu o crime e não pode de jeito nenhum passar para os familiares. Ok. Até agora a gente viu os limites, as cercas que seguram o poder do Estado. Agora vamos virar a chave. Vamos olhar para dentro do crime. Como é que tecnicamente a gente define o que é um crime? É como se a gente fosse colocar o conceito de crime no microscópio para ver do que ele é feito. Então, a grande questão é essa. Como é que os especialistas, os juristas, fazem para saber se uma coisa é, de fato, um crime? Porque não adianta só parecer errado, né? Existe um método, quase um checklist técnico, para confirmar se aquela ação se encaixa na definição legal de crime. E a resposta está aqui. É essa estrutura que a gente chama de teoria tripartite do crime. É a mais usada no Brasil. Pensa assim, para uma coisa ser crime, ela tem que passar por 3 filtros, um depois do outro, nessa ordem. Primeiro filtro, é um fato típico? Passou. Segundo, é ilícito? Passou. Terceiro, o autor é culpável? Se tropeçar em qualquer um desses degraus, já era. Não é crime. Então vamos para o primeiro filtro, o fato típico. O que é isso? É o encaixe perfeito. A ação que a pessoa fez na vida real tem que ser exatamente igual à descrição que está na lei penal. É a chave entrando na fechadura, sem forçar. A lei diz subtrair para si coisa alheia móvel. Se a pessoa fez isso, bingo, a conduta se encaixou no tipo penal de furto. Passou pelo primeiro filtro? Ok. Vamos para o segundo, a ilicitude. Também chamam de antijuridicidade. Aqui é o seguinte, não basta a ação se encaixar na lei. Ela precisa ser contrária a todo o sistema jurídico. Peraí, como assim? Pensa na legítima defesa. Matar alguém se encaixa perfeitamente no crime de homicídio, certo? Certo, é um fato típico. Mas, se foi para se defender, a lei diz que essa ação foi justificada. Então, não é ilícita. A ilicitude cai por terra. E, finalmente, o último degrau, o terceiro filtro, a culpabilidade. Agora o foco muda. A gente não olha mais para o ato, a gente olha para a pessoa, para o agente. As perguntas são: essa pessoa podia entender que o que ela estava fazendo era errado? Dava para esperar que ela agisse de um jeito diferente? Se a resposta para essas perguntas for sim, aí sim ela é considerada culpável. E pronto, os 3 elementos estão aí. Temos um crime. Beleza. Agora vamos juntar tudo isso na cabeça. Para que servem todos esses princípios?
toda essa análise em 3 etapas. Eles não estão aí à toa. O grande objetivo é garantir que a lei penal seja aplicada com justiça, com critério técnico, de forma previsível. E não na base do eu acho ou da vontade de quem está no poder. E é super importante a gente saber que por trás de toda essa técnica existe uma briga de ideias, um debate que nunca acaba. De um lado tem a galera do minimalismo penal, que diz, calma, o direito penal é só pro último caso mesmo. Do outro tem o pessoal do direito penal máximo, que acredita que a lei tem que ser dura e usada bastante para manter a ordem. E é a tensão entre essas duas visões que vai moldando as leis do nosso dia a dia. Então, para a gente amarrar as ideias, o que a gente viu de mais importante? Primeiro, os princípios são as regras do jogo que nos protegem. Segundo, para algo ser crime, tem que passar naquele nosso filtro técnico de 3 etapas. E o mais fundamental, o objetivo disso tudo é ter justiça e saber o que esperar da lei, e não simplesmente vingança. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. O direito penal se apoia em pilares que buscam dar segurança e estabilidade. Só que a sociedade não para. Ela muda o tempo todo, surgem coisas novas. Então a grande questão que fica no ar é como é que a gente equilibra isso? Como ter regras claras e firmes, ao mesmo tempo que a gente busca uma justiça que acompanha as transformações do nosso tempo? Fica aí a reflexão.